falar um pouquinho sobre a Antonella Neda. Esse texto é resultado da disciplina ministrada pela professora Patrícia Iannutia no ano passado, 2021.2, a disciplina Corpo, Corpus na literatura italiana, que resultou esse trabalho que eu dei uma recortada para hoje. Espero que faça sentido ainda assim. E vou falar na velocidade 1.5 para ver se dou conta. É para dar uma situada nas produções da Antonella Neda, que é uma autora que nasce em Roma de origem sarda, mas que ainda não tem obras traduzidas para o português, quem sabe. Em 2007 ela publica esse livro que eu vou dar ênfase hoje, que é Dal balcone del corpo. Ela se torna mais conhecida com Note di Pace Occidentale em 99, quando ela ganha o Prêmio Montale. 2012, o Salva com Nome é a obra objeto mais do meu doutorado, mas desse trabalho eu quis trabalhar com esse livro. A Antonella Neda, vou marcar meu tempo, esqueci. A Antonella Neda, quando ela publica Dal balcone del corpo em 2007, ela em uma entrevista diz que o nosso corpo é, na verdade, como uma varanda. Permite-nos inclinar-nos para outra coisa, pertence à casa, mas não é a casa. Está no espaço, mas não é o espaço. Está aí suspenso. Os poemas desse livro transitam entre temas que giram em torno do eu e a casa, na varanda de cima, no limiar entre o interior e o exterior. Em um primeiro momento, esse ambiente reitera uma sensação de quietude, mas quando nós adentramos as imagens, vemos que elas são atravessadas por incômodos dos mais variados. Por isso o título que eu escolhi, Inquietudes. A autora parece querer levar às últimas consequências o caráter impaciente da própria noção de literatura, como nos diz Franco Rella ao citar Hermann Brock em Limiares. Ele diz: a literatura é desde sempre impaciência de conhecimento, uma impaciência absolutamente legítima. Ao ler Dal balcone del corpo, o leitor se depara com o eu que não é unívoco. E a primeira das 4 sessões do livro se intitula Coro. E são 9 os poemas que repetem esse título, Coro, aos quais se soma o poema da última sessão, que se intitula Trecore, ou seja, uma repetição de títulos que enfatiza e projeta para uma composição de vozes, que aí indica essa direção dessa atenção, que é a atenção eu-nós. Quando ela inicia a primeira sessão, é um poema Destini, ela se questiona: dove dirigo il mio spavento per non spaventare chi amo? Somente no coro, e a epígrafe que ela usa para este poema é de Kafka: somente no coro pode existir verdade. A quem se atribui também a Kafka a célebre frase: talvez haja apenas um pecado capital, que é a impaciência, por coincidência ou não. O coro passa a ser a forma de comunicação possível quando o monólogo é perduto, que ela vai dizer também no poema Destino. Dessa forma, o livro nos apresenta uma série de desconfortos em que a instância do eu não é suficiente para desatar problemas de ordem social. E nós vamos ver como isso se dá no poema Così arrivano i delitti. Eu fiz a loucura de colocar em italiano e não a tradução. Agora vamos lá. Il bambino è risveglio quando hanno arrestato la madre, lo hanno portato via, voleva avvertirti, ma pioveva forte, le luci erano spente, mi sono asciugata e rimessa a dormire. Così arrivano i delitti, quando qualcuno sente le grida e poi torna lento, quando non ha la forza, colpa del corpo che ama il piacere, del conforto che scaccia il dolore e preferisce una coperta e un cuscino alla agire. Il bambino gridava, la pioggia copriva la luna, dormendo piangevo di pena, ma il mio corpo non si alzava.
l'acqua colpiva il tetto, pesava sulle travi e io, sognando, fuggivo con le orecchie fitte in là. Neste poema, o menino vê a mãe sendo presa e o sujeito poético hesita entre a cama e o prestar socorro. A operação que tensiona as esferas desse poema é a gradação. No primeiro verso o menino estava somente acordado, 7 versos depois ele já gritava, e somando-se ao aumento dessa tensão, se intercalam as imagens que ora reflete o estado do corpo, que hesita de dentro, no calor das cobertas, e ora explora a hostilidade da água que golpeava o teto lá fora. Adversidades climáticas que corroboram para intensificar o dilema. A voz no poema deseja prestar socorro, no entanto, não tem forças para isso e assim chegam os delitos, justamente quando sabemos da necessidade de agir e somos tomados pela falta de força ou amor ao conforto que expulsa a dor, como diz o poema. Em poucos versos, a poeta consegue sintetizar o problema da ordem da alteridade. É esse incômodo que eu estou chamando aqui de ruína, porque ele se estabelece no presente dessa poesia contemporânea, tem origem incerta no passado e funciona como uma pedra no sapato que consome a energia de todas as cenas apresentadas durante esse livro, esse poema especialmente, e alguns outros do mesmo livro. E para auxiliar nessa leitura, eu recorri às considerações de Adorno no livro Dialética Negativa, em que ele recorre um neologismo utilizado por Benjamin em A Origem do Drama Barroco Alemão, que é a noção de ruinância, que foi como Marco Antônio Casanova decidiu traduzir. Porque ele diz que esse termo é formado a partir do verbo vergehen, que significa passar, perecer, desvanecer e que forma um outro substantivo no passado. Por isso que na construção desse neologismo, o momento ativo do passar é realçado e é por isso que ele escolhe então ruinância, né? Esse passar que perece e desvanece ao mesmo tempo que passa. A ruinância do corpo que passa observa e não tem condição de agir, com uma lógica semelhante apresentada. Até aqui tem um outro poema que eu não trouxe, mas eu só quero destacar 2 versos que diz: o menino se perdeu e eu não tenho condições de encontrá-lo. Hoje é o meu aniversário de casamento. Se em 1949 Adorno questionava se depois de Auschwitz seria possível escrever poesia, 20 anos depois ele retoma a questão. Nenhuma memória da transcendência é mais possível, a não ser por força da ruinância. A eternidade não aparece enquanto tal, mas é quebrada através das coisas mais efêmeras. Se a metafísica hegeliana equipara de maneira transfiguradora a vida do absoluto, com a totalidade da ruinância de todas as coisas finitas, ela, ao mesmo tempo, lança o seu olhar um pouco para além do encanto mítico que ela recolhe e reforça. Neste movimento de perecer, ao mesmo tempo que passa, recolhendo esse encanto mítico, a ruinância lança o seu olhar além, não se fecha a si mesmo. Quando Adorno diz que nenhuma memória é mais possível, recorda-se que as pretensões de sentidos da arte parecem ter sido destruídas, apagadas, queimadas. Somente o detalhe do desastre passa a ser passível de captura. E a Antonella Neda, ela tem um especial trabalho com esse capturar o detalhe. Em 2009 ela também publica La Vita dei Dettagli, que ela é historiadora da arte. Ela escreve esse livro que ela traz imagens de obras de arte e ela escreve um comentário, tece um comentário sobre eles. E o poema parece que dizer o dilema e o mundo, né, que eu trago nesse sentido da ruinância, é um sintoma, ruína do passado que passa a ser o mais humano dos sentimentos em Da Balcone del Toro. O poema parece querer dizer que enquanto houver sofrimento fora, a paz não terá espaço no ambiente interno
nem no processo de constituição do sujeito poético diante de dilemas existenciais, dos efeitos do olhar da janela quando o mundo segue passando injusto. É também um verso. A segunda seção do livro, Mondo, cuja epígrafe também é de Kafka, diz: Trater il mondo, scegli il mondo. Torna evidente que o incômodo resultante da tensão em o mundo não está posto para ser evitado. É matéria a ser explorada pelos sentidos e expressões desse livro. Outro poema que explora essa relação mundo exterior e o sujeito é o Sentido dos Sons. E eu destaco 2 versos. Fala, dizem os sons do meu sonho recorrente, mas eu sou só capaz de responder. Aqui a atenção recai nessa interpelação do mundo para com o sujeito, que ganha voz imperativa, fala. Assim, a exigência por expressão, que também gera inquietude, reaparece em sonho para se impor ao sujeito. Que também no poema que nós vimos, o último verso está em sonho, né? Ela termina rememorando em sonho o acontecido. Esses versos retomam a diferença basilar para a poeta entre 2 tipos de sujeito. No final de uma entrevista concedida a André Expósito, a autora faz distinção entre 2 tipos de eu. A Neda diz: há sempre um eu afastado do eu que se impõe, um eu que grita, que quer existir a todo custo. Talvez este outro eu é um eu que aceita a desagregação, a incineração, o esquecimento, o voltar a ser terra de novo. Um átomo que vai dio. Outro poema em que a interpelação do mundo recai sobre o sujeito é esse. L'area piena de grida, que na verdade eu não vou ler todo, eu só quero destacar lá. O ar está cheio de gritos, estão pregados nos muros, basta esfregar lentamente. E depois essas questões, as interrogações que a Neda vai trazer. O que nos torna cruéis uns com os outros? O que torna alguns mais cruéis que os outros? É sobre essa forma, né, que eu quero destacar. Né, também a personificação, esfregar lentamente o muro, que vai ter ali os gritos estão pregados. Uma sensação de saturação dos gritos humanos que termina amalgamado nas paredes e no ar. Em seguida, a fragmentação da linguagem, não mais possível depois das crueldades praticadas em Auschwitz. Como ainda a interpelação endereçada aqui ao leitor por meio dessas interrogações. É uma busca que eu entendo como uma busca por novas formas. Uma operação sintática indicativa de uma forma de interpelar. Ou seja, entende-se essas interrogações como fruto da responsabilidade para com o outro, permeado pela culpa, se chocando bruscamente no rochedo do lirismo diante da atrocidade. Na busca pelo sentido, eu ainda volto às considerações de Franco Rella, que vai falar um pouco mais sobre essa questão da responsabilidade que eu vejo nessas formas que ela adota interrogativas. Hoje, afirma-se que, se não existe sentido, diz o Rella, não existe uma responsabilidade para com o sentido, o mundo e os homens que o expressam. É o niilismo da nossa época. Vem hoje à tona, para além dessas filosofias que celebram o fim do sujeito e do significado, um pensamento que assume de novo para si a responsabilidade pelas lacerações do mundo, pelos sujeitos que habitam o mundo. Essas colocações de Rella parecem sintetizar a origem da inquietação da poesia de Dal Balcone del Corpo. A escolha de assinalar no título a presença do corpo é o primeiro indicativo de que essa poesia tensiona o ser e a sua temporalidade, que são versos destinados, não são versos destinados a especulações
sem sentido, sem sujeito, sem corpo. São versos endereçados que partem de inquietações acerca do sujeito que não aceita o curso natural da história, tampouco a morte do sentido, apesar de estar no conforto de um lar. Não encontra nem totalidade, muito menos paz. No poema Il mondo alle porte alle nostre case, a voz do poema observa um homem que trabalha e vive numa casa com piso mais baixo. E aí ela vai dizer: quem sou eu para pensá-lo triste, onde termina a minha vida e começa a dele? Aqui essa noção, né, de vida-corpo se estende do corpo do outro, assim o poema assume a responsabilidade da qual sugere Hela. O sujeito do poético, né, de Dal balcone del corpo se mostra interpelado por essas inquietudes e injustiças ao mesmo tempo que interpela o leitor. E não seria esse o papel do poeta? Para responder a essa questão, eu recorri às lições, 3 lições sobre a poesia italiana, do professor Enrico Testa, no livro Cinzas do século XX, organizado também pela professora Patrícia e a Silvana De Gaspari, de 2016, fruto da vinda do professor Testa aqui em 2014. No texto Arquivos Poéticos, Desagregação e Potencialidades, tem um trecho no debate após o encontro. Um estudante pergunta para Testa: qual a relação entre poesia e seus leitores? Na resposta, Enrico Testa diz não acreditar que a poesia deva ir ao encontro de um grupo definido e acrescenta que a poesia é uma experiência que tenta encontrar a experiência dos leitores. E a parte que mais nos interessa na resposta, ele diz assim: é um autor que me é caro, Caproni. Em um autor que me é caro, Caproni, encontra-se a seguinte afirmação: a tarefa do poeta é de se fechar e mergulhar de tal forma em si mesmo a ponto de se descobrir e colocar às claras os nós de luz que são não somente do eu, mas da tribo inteira. Esses nós de luz que todos os membros da tribo possuem, mas que nem todos os membros da tribo sabem possuir ou conseguem individuar. E aí, esse trecho da Ruinância da Língua aqui, grita, eu vou dar uma saltada, retornando ao aparato, né, de dialética negativa, Adorno afirma que a inversão dialética, eu vou voltar, porque tem uma parte interessante que ela vai ter uns poemas que vai dar voz, depois que ela fala que o monólogo todo é perdido, ela vai dar voz ao spavento. Parla lo spavento, são títulos de poema. Parla l'attesa, parla o vazio, parla l'abbandono. Ou seja, assumem os títulos do poema, falam por esse corpo inquieto que responde, que não fala por si. Então, se questiona o poder da linguagem também nos versos como: o que faço com as palavras? Coro, como as uso para consolar, espremendo umas contra as outras como as mãos. Ela vai dizer, se questionando se esse poder consolatório da poesia. Onde coloco, outro verso, onde coloco a minha sede de justiça e aquela de verdade. Agora, para concluir, sim, Adorno afirma que a inversão dialética que ocorre entre a pureza moral e o narcisismo moral será sempre binária e negativa, ou seja, estrutura-se pela contradição e divergência entre o princípio abstrato e a ação prática. Para ele não faz sentido levantar questões de princípios abstratos que governam o comportamento, se não for para demonstrar as consequências de ações tomadas por tais princípios. Nisso, a responsabilidade se estende de nossas almas para com as formas coletivas,
Nossas ações precisam ser comprometidas como consequencial. Se entendemos que nem a crítica, nem a ética têm parâmetros para saber como as ações são recebidas no mundo social, o risco recai sobre a construção de um sujeito autorrecriminador com a própria psique, uma armadilha que tanto Adorno quanto Foucault perceberam e por isso tentaram desalojar o sujeito como fundamento da ética. Nesse sentido, o sujeito poético de Barbarigo del Corpo parece encenar um embate crítico entre o sujeito e a construção de um corpo. Um nós, ao lançar seu olhar para além da ética do sujeito diante das injustiças, nas suas contradições mais internas, nas divergências resultantes do choque entre o próprio conforto e o grito de socorro na calada da noite. Nisto, a noção de ruinância auxilia como, segundo Adorno, a única via de memória da transcendência. É do resquício, fragmento e inquietude que se abre a possibilidade de dizer, ou de fazer que essas ruínas falem. A ruinância garante ao sentimento de falimento do sujeito o direito de expressão. Ou seja, a ruinância se apresenta como forma de expressão e um mundo cada dia mais desumano.